Nação flamenguista, a mídia paulista ainda preocupada com o Flamengo, né? Pois é, né? Eu vi muito palmeirense aí dizendo que o Palmeiras já era campeão, que o Palmeiras agora ninguém segurava, mas parece que a mídia paulista tá com o pé atrás com o Flamengo, né? Porque sabe que o Flamengo, pessoal, é um grande time. O Flamengo pode não viver o seu melhor momento, mas tem grandes jogadores técnicos, tem um treinador que é promissor, então isso, sem sombra de dúvida, tá colocando uma pulga atrás da orelha dos paulistas, né? Principalmente daqueles palmeirenses. Claro, sempre vai ter aqueles que é um pouco de soberba, né? Dizer que o Palmeiras já é campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, quando a gente sabe que ainda faltam 12 jogos, pessoal. É muita água para rolar, né? Então, eu vejo muita gente dizendo, não, mas se o Flamengo... Pessoal, o se não joga, né? O se não entra em campo, então tem que ter jogo, tem que esperar, né? Para mim, o Flamengo ainda continua sendo favorito, vale ressaltar que é apenas 3 pontos de diferença, e principalmente um confronto direto no Maracanã, que vamos ser bem realistas, faz tempo que o Palmeiras não ganha do Flamengo. Vamos acompanhar o vídeo aí para vocês entenderem. Créditos do vídeo vai para o canal Mesa Redonda, link na descrição. Vamos acompanhar. Tabela, mostrar para nossa bancada como ficou. Primeiro a tabela, né? Pode ser, Chile? A tabela de classificação, depois a gente vai com a sequência, ó. A classificação agora fica Palmeiras na liderança, 58 pontos, 3 a mais que o Flamengo, que tem 55, ambos com 26 jogos. Detalhe, Palmeiras tem 2 vitórias a mais. E o Cruzeiro, para mim, fora da briga pelo título, não na matemática, mas fora da briga pelo título, para mim, fica polarizada entre Palmeiras. Até porque já tem um jogo a mais do que os dois. Né? Claro, na matemática ainda dá, tudo é possível. Claro. Ele tem 52, está a 6 do líder Palmeiras com um jogo a mais. E agora quero mostrar a sequência de Palmeiras e Flamengo e jogar para nossa bancada, ver se esse campeonato está decidido. No próximo final de semana tem Palmeiras e Flamengo e Palmeiras lá no Rio de Janeiro. Atenção, turma, olha só, os próximos jogos do Palmeiras. Palmeiras pega então, no Allianz Parque, no meio de semana, Bragantino. Depois vai ao Rio enfrentar o Flamengo. Jogo, confronto direto. O Miller já sinaliza de que, esse é o jogo. Aí depois tem uma semifinal de Libertadores, indo enfrentar a LDU, né? Palmeiras e LDU. Depois tem Cruzeiro em casa e depois o jogo de volta da semifinal da Libertadores. O Vanderlei sabe bem como é isso, ter que dosar Campeonato Brasileiro com Libertadores. E eu quero os próximos jogos do Flamengo. Os próximos jogos da sequência do Flamengo. O Palmeiras inicia no meio de semana com o Bragantino. O Flamengo enfrenta o Botafogo. O Botafogo lá no tapetinho, né? É o primeiro jogo do Flamengo. Depois o jogo do final de semana, estaremos lá para acompanhar Flamengo e Palmeiras. Depois tem semifinal de Libertadores contra o Racing em casa, Maracanã. Aí vai a Fortaleza enfrentar o Fortaleza e depois o Racing, do jogo de volta da semifinal. Então, gente, eu coloco para vocês aí a matemática tá aberta, claro, tem daí 12, 13. Até o Mirassol pode ser campeão na matemática. Mas eu não sou matemático, eu vou em cima daquilo que eu tô avaliando. Entendo que com essa sequência, com que o Palmeiras tá subindo nesse momento, crescendo, sprint na reta final, o Flamengo dando uma oscilada, para mim o Palmeiras será o campeão brasileiro. Eu tô exagerando, Vanderlei, vocês fiquem à vontade para falar do atropelo também de ontem. Começo com o Vanderlei. Comigo? Eu sou convidado. Por isso mesmo. Abra os trabalhos. Muito aberto, Vanderlei. Palmeiras crescendo na reta final. Tem esse problema de ambos Libertadores no meio desses 5 jogos. O Palmeiras vai encontrar dificuldade que o Flamengo também vai encontrar. Os dois times têm dificuldades pela frente. É um campeonato brasileiro muito difícil. Eu acho que o Palmeiras direciona muito melhor do que o Flamengo os jogos decisivos que ele precisa de ganhar. Porque para você ganhar um campeonato brasileiro, tem os jogos mais importantes do que a normalidade. Aquilo ali eu tenho que ganhar, eu não posso perder nem em casa nem fora. Para você ganhar. Então acho que o Palmeiras direciona isso melhor e tem mais solidez para isso. A equipe é mais sólida em defesa, meio campo e ataque. Ela defende forte e ataca. Ela é mais comprometida. Eu percebo que ela é mais comprometida, o time mais é comprometido no jogo, mais dentro do jogo do que o Flamengo. O Flamengo tem muito mais jogadores tecnicamente vistoso, que joga muito bem, né? Mas falta assim, tem umas discussões no Flamengo que no Palmeiras não tem. Por exemplo, a discussão no Flamengo hoje, ela é forte porque os jogadores que estão no banco do Flamengo fazem mais gols que estão jogando.
E quando você é treinador, você não vai você opta pelo aquilo que te resolve o problema e não aquilo que você gosta. Aquilo que você gosta, às vezes, você tem que deixar de lado. O treinador é para isso, né? Então, por exemplo, eu vou citar aqui. O Flamengo perdeu um dos jogos mais importantes da história do Flamengo. Foi contra o Bayern Munique. Porque se o Flamengo ganha aquele jogo do Bayern Munique, ele poderia ser o campeão daquele torneio lá, né? Do Mundial de Clubes. E ele levar, pelo momento que ele vive administrativamente, né, dentro do Brasil, na América do Sul, ele levar o time a nível internacional com respeitabilidade, sabe, ocupando espaço. E ali houve o treinador, é excelente treinador, mas pode ser ou também pode não ser. Felipe Luiz, você quer dizer que é um técnico de maturação, Vanderlei? Ele é um técnico que falta maturidade de expertise de futebol, de se divorciar do jogador. Quando você se torna técnico, você tem que se divorciar do jogador e tomar decisões que elas são importantes. Quando ele encosta o Pedro, ele não faz isso? Não, não. Mas por quê? Porque ele achou? Eu falei, então, eu ia falar o programa que eu trabalho. Não tem problema. Não tem problema. Um amigo, já, eu falei isso, ó. Como é que ele vai tirar o Pedro? Porque ele não chama o cara de frente de jogadores, bota o cara na frente de jogadores, chama a atenção na frente de jogadores. O meu camarada, você tá assim dessa forma aqui, para com essa merda aí, porque eu quero que você renda, porque nós estamos aqui cobrando. Deixa os jogadores cobrarem dele no vestiário. Mas bota ele dentro do campo. Por quê? Você pega o jogador, bota e a torcida vai cobrar dele. Agora você cobrar dele, tira ele fora, tu não dá chance dele poder. Eu falei, olha, vai acontecer o seguinte. Ele vai estar com o time empatando, daqui a pouco precisa de colocar um atacante, vai o Pedro entra e fez o gol. No jogo quando tem o Pedro entrou, fez o gol, aí deu problema para ele. Se eu já estava acreditando e tô cravando o Palmeiras, com essa do Vanderlei aí, que eu respeito demais, não é porque ele tá aqui não, né? E a gente na cobertura, acompanhei muitos trabalhos do Vanderlei como setorista, assim como o Alex, e a gente tinha embates ali nas entrevistas e tal, mas com a experiência do Vanderlei, o que ele tá falando, e todo respeito ao Felipe Luiz, ele não tá faltando o que ele tá dizendo, que o Felipe é um técnico de maturação. Todos nós passamos pelo processo. Isso que o Vanderlei coloca, Paulo, eu quero ouvir o Miller também. Isso dá uma vantagem ainda maior para o Palmeiras, até em relação à pontuação, 3 pontos e 2 vitórias a mais. Essa observação dessa, vamos colocar, ainda falta de maturação, a gestão do grupo do Flamengo, do Felipe Luiz, é um ponto favorável para o Abel, que tem o elenco nas mãos, Paulo? Nesse momento eu creio que não, até porque o Flamengo hoje tem jogadores muito experientes, né? O Luiz já isso sabe. que eu ia completar. Eu queria completar o seguinte, o Luiz não identifica o jogo importante. Por exemplo, aquele jogo, ele não podia cometer o erro que ele jogou no Bayern. O Bayern tem hoje a melhor marcação-pressão no campo do adversário. Esquece marcação alta. Não existe marcação alta. Marcação-pressão no campo de adversário e perde, pressiona. Isso é desde quando eu era treinador, quando eu comecei minha carreira de treinador. Aí inventaram perde, pressiona, não sei o quê. E o Bayern fez aquilo ali. E ele deu a declaração de eu não vou mudar meu estilo de jogar. Por que ele vai mudar? Tem que mudar. Eu não posso oferecer ao adversário aquilo que ele tem de melhor. Então, quando ele saiu jogando, ele tomou 2 gols para sair jogando. Um jogo decisivo você não pode. A bola teve o outro lance, foi assim, que a bola caiu 5 vezes no escanteio no mesmo lugar. Você tem o analista de desempenho para te passar essa informação que ali é uma jogada ensaiada, treinada. Ele tem que inibir aquilo ali. E quem inibe aquilo ali, para mim, quem me conhece sabe como eu trabalho, eu boto o goleiro ali. Se a bola cai ali, eu boto o goleiro que ele vai com as mãos. E boto 2 jogadores dentro do gol, protegendo a ida dele lá. Então você inibe o percentual de um jogador do time adversário, tem para ganhar de você. E outra coisa, se você perceber o jogo, a defesa do Bayern vai na intermediária do Flamengo marcar pressão, porque tem que só dividir o campo no meio não dá, tem que adiantar até a intermediária. Me bota 2 caras velozes, tem o Bruno Henrique, tem outro lá, bota do lado aqui, deixa ele vir aqui, dá chutão, não tenta sair jogando. Qualquer chutão é um contra-ataque, tá certo, Paulo? Sim, ponto pra mim é ponto pro Palmeiras, Paulo. Não, só isso, só falar. Só que tem jogadores qualificados. E quando o jogador qualificado quer ganhar, independe do técnico. É fundamental esse Flamengo de hoje. Agora. Desculpa falar. Vanderlei, estamos aqui para isso. E hoje, como nós estamos observando ali, o Palmeiras joga contra o Bragantino, em casa. Praticamente 3 pontos. Calma. Praticamente 3 pontos. Aí depois vai jogar lá no Maracanã.
O jogo do Flamengo é contra o Botafogo, Lux. E é um jogo difícil. Jogar contra o Botafogo lá é difícil. Vamos supor que o Flamengo não ganhe esse jogo e jogue contra o Palmeiras. O Palmeiras pode chegar contra o Flamengo domingo com 5 até 6 pontos de vantagem. E 3 vantagens. Se fizer 6, faz 3 vitórias. E aí é uma grande chance aí do Palmeiras concretizar na primeira classificação. O contraponto, né? Eu continuo, para mim, acreditando no Palmeiras campeão. A imprensa já acha que o Palmeiras é campeão, né, pessoal? Calma, ainda tem muito jogo, pessoal. Muito jogo, né? Sem sombra de dúvida, o Flamengo ainda tá na briga, né? E eu acho que não tem nada decidido, né? Apesar dos paulistas acharem que já tá tudo decidido, pra mim não tem nada decidido ainda. Então, com o que o Vanderlei colocou, e é claro, o Flamengo é uma força gigantesca na sua individualidade, pode os jogadores resolver essa questão de, talvez, falta de maturidade, o que é normal em qualquer profissão, em qualquer segmento, não é nenhum demérito. E o Miller vem, mas já vem, olha, mais que eu já, que um mês e meio. Há uns 2 meses, pelo menos. O Miller já está um bom tempo falando aí que ele acredita no Flamengo. Com tudo que está acontecendo, com esse cenário atual, você ainda continua acreditando que o Flamengo é que deve ser o campeão brasileiro? Por quê, Miller? Olha, Garrafa, eu acredito no time do Flamengo, não no treinador do Flamengo. É diferente, são coisas distintas, né? O time do Flamengo é muito mais time que o Palmeiras, na individualidade. Agora, aquilo que o Vanderlei citou, o Vanderlei matou, o Vanderlei é o melhor treinador que eu já tive. Falta maturidade pro Felipe Luiz. Como você vai abrir mão de um Cebolinha, de um Pedro? O Samuel Lino já tem várias partidas jogando mal. Ele não tira o cara. Peraí, meu. Aí não é questão que ele é ruim. É questão que ele não tá vendo certas coisas do campo. Nem os seus auxiliares. Aí entra a tal da experiência. Nesse sentido, o Abel vai ser campeão brasileiro. Isso não pode mudar a sua opinião? Isso já tô mudando. Tô falando assim, o Flamengo tem mais time. Só que hoje não está jogando como está jogando o Palmeiras. O Palmeiras hoje joga um futebol de campeão. O Flamengo não. O Flamengo joga um jogo dependendo das suas individualidades, porque o treinador não tem maturidade. Se não tem maturidade, ele não tem uma visão 360, ele não consegue enxergar além daquilo que está perto. Ele vai na lista de desempenho, nos seus auxiliares, mas ele não consegue mudar. O Vanderlei matou. O treinador coloca o jogador na roda e joga responsabilidade para ele. Ele que faz o quê? Ele quer bater de frente com o jogador. Quando um treinador bate de frente com um jogador de time grande, ele perde o elenco. E foi isso que o Felipe Luiz fez. Ele perdeu o elenco. O time do Flamengo jogando bola, joga um futebol pobre. Por quê? Porque com mais qualidade, por mais qualidade que tem, não consegue desempenhar na prática essa qualidade. E é nessa hora, né, jogador, que os jogadores mais experientes precisam aparecer. É claro. Agora é o momento da contratação que foi feita durante todo o ano aí desses jogadores experientes. Ô Paulo, em cima disso aí que todo mundo tá falando, o que o Palmeiras fez ontem contra o Juventude, pra mim, é um marco. Sabe por quê? Porque não foi assim, atropelou o Juventude, meteu 4, não fez mais do que a obrigação e o próximo jogo vem aí. Ontem o Palmeiras tinha quase 10 desfalques. Importantíssimo. Então, assim, hoje. o Palmeiras realmente, nesse momento, tá numa fase de jogar como campeão. E o Flamengo tá titubeante. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo ganhou 1. Porque isso acontece, Garrafa, aí que entra o Vanderlei. Numa decisão, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras estão numa fase decisiva. Como é que você chega numa fase decisiva perdendo o grupo? Por isso que o Vanderlei teve o sucesso que teve. Ele chegava, do começo, meio, fim, o Vanderlei tinha o grupo na mão. Os caras beijando o Vanderlei. Por quê? Porque ele falava a língua do jogador sem perder a sua autoridade e o comando do grupo. Agora o Felipe Luiz chega nessa fase final de Libertadores e Campeonato Brasileiro perdendo o grupo. Não tem jeito. O jogador não corre pro treinador. Essa identificação que tem, você identificar o jogo que você vai ganhar, eu falei antes, para ser campeão você tem que identificar o jogo que você vai ganhar. O Palmeiras ganharia esse jogo com jogadores que estavam machucados, se os jogadores estavam machucados, com qualquer time que tivesse ali. Esse jogo é o jogo-chave. Ele não pode perder. E outra coisa, para você ganhar campeonato, você ganha de fora para dentro, você não ganha de dentro para fora. A torcida tem que dizer o seguinte: eu tenho um time campeão, ela vai lá e vai acompanhar o time. Ele jogava muita bola. Jogamos juntos na Roma. Jogava muita bola, Antônio Carlos. Meu Deus do céu, cara, jogava muita bola. Pessoal, só para lembrar aí que esse Juventude aí, o Flamengo aplicou 6, né? Então eu acho que o Juventude não serve de base, né, pra gente fazer uma baliza para fazer comparativos com o Flamengo. Não, porque venceu o Juventude com 10 desfalques. O Flamengo venceu o Juventude, também tinha um monte de desfalque.
e nem por isso a gente veio aqui alegar isso. Eu concordo que o Flamengo precisa jogar mais. O Flamengo precisa mostrar mais evolução. O Flamengo não tem mostrado evolução, isso é um fato, isso aí é a realidade. Eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente sabe que o Flamengo tem elenco para isso, né, pessoal? O Flamengo tem elenco, o Flamengo tem time, o Flamengo tem treinador. Agora eu concordo com partes do que a imprensa falou aí, né? O Flamengo caiu de rendimento num momento que não podia cair. O Flamengo dos últimos 5 jogos não jogou bem nem um jogo. Isso aí é um fato, é uma realidade. Não adianta que a gente querer esconder. Agora, Felipe Luiz fica batendo nessa tecla, não querer escalar Pedro, banco de reserva. Os caras que entram no lugar de Pedro não faz nada. Isso aí tá deixando o torcedor preocupado, né? Para esse jogo do Botafogo se especula aí, né? Muitos dizem que Pedro vai ser reserva novamente, né? E Bruno Henrique que vai entrar. Mas Bruno Henrique não faz gol, né, pessoal? O último gol de Bruno Henrique foi contra o Internacional nas 8ª da Libertadores. Então, não é um jogador decisivo. Temos que saber disso, né? Bruno Henrique não é um jogador decisivo. Se a gente for depender de gol de Bruno Henrique, 10 jogos, 11 jogos, um gol. 10 jogos, 11 jogos, um gol. Então, é esperar para ver, né? Mas eu não coloco Palmeiras já campeão. Para mim, o Palmeiras não é campeão. Tem muito jogo, tem muita água para rolar até lá. Para mim, o Flamengo ainda tem condições de ser campeão. Pessoal, são apenas 3 pontos. Simplesmente isso. Não adianta aqui a gente querer dizer que não, porque o Flamengo caiu de rendimento e agora o Palmeiras cresceu de rendimento, o Flamengo vai perder o título do Campeonato Brasileiro. Isso aí é a opinião dos paulistas, a opinião dos palmeirenses. Mas por que não? Você acha que o Flamengo não pode fazer um bom jogo contra o Botafogo? Vocês acham que o Flamengo não pode fazer um grande jogo contra o Botafogo, depois fazer um grande jogo contra o Palmeiras? A virada de chave? Eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. O Flamengo pode fazer isso. O Flamengo pode fazer isso. E tomara, né? Tomara que o Flamengo consiga fazer aí bons jogos contra esses adversários agora, né? Porque é um momento decisivo, né, pessoal? Momento decisivo da competição, momento onde a gente sabe que é importantíssimo, além de você vencer, ter o rendimento, né? Você sabe que quando você tem um rendimento, você vai estar mais próximo da vitória. Isso aí é um fato, né? Quando você tá jogando bem, você tá mais próximo de conquistar a vitória, né? Caiu muito o rendimento do Flamengo, né? Muito se diz que é pela parte física, né? Muito se diz que é pela parte técnica. Muito se diz que é pela teimosia de Felipe Luiz. Eu também concordo. Samuel Lino nos últimos jogos não tem jogado bem. Então, coloca Cebolinha. Tem Everton Cebolinha, coloca o cara, né? Se o Flamengo contratou o cara tá ali do banco. Não é porque Samuel Lino veio a milhões, né, para o Flamengo, que o Flamengo não possa colocar o jogador no banco. Coloca o jogador no banco e vai com Everton Cebolinha, né? Sem sombra de dúvida. Tem que fazer esse teste, né? Não pode morrer abraçado, né? Claro, o pessoal também concorda. O Felipe Luiz tem feito algumas alterações que a gente tem ficado sem entender, principalmente essa questão aí de Pedro, de não usar Pedro, né? Mas vamos aguardar. Palmeiras não tem nada decidido, Flamengo tá na briga, pode crescer ainda no momento certo, e o Flamengo ainda pode sim ser campeão. São apenas 3 pontos, né? Então é isso, pessoal. Deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.